Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Essa é a mensagem que o Senhor me deu para este primeiro domingo do ano, domingo que antecedem nossas férias pastorais, mas que dá início a este ano que o Senhor nos dá como presente, para que sejamos uma bênção em suas mãos. Lucas 12, nós leremos a partir do versículo de número 22. Lucas 12, 22, assim diz a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Oremos ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que fale conosco. Feche seus olhos, peço ao Senhor que fale com você por meio da exposição da palavra que já foi lida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós estamos humilhados diante de Ti. Pai, Tu falaste tão fortemente ao meu coração neste texto, e eu humildemente quero pedir ao Senhor que faça o mesmo com os meus irmãos. Da mesma maneira que me pastoreaste, ó Deus, que trouxeste à luz coisas do meu coração que eu nem imaginava que ali estavam. Eu quero pedir que o Senhor faça com os meus irmãos. Que essa palavra seja curadora para o coração do teu povo. Para que o teu povo comece 2021 com o coração curado, com a alma descansada e cheio da paz do Senhor. Nós pedimos que nos abençoes e fales conosco. Nós oramos clamando a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Você é ansioso? A irmã é ansiosa? Alguns dos teóricos do comportamento do século XX disseram que a ansiedade é o mal do século. Não é só o mal do século XX, também é o mal do século XXI.
E ela, neste século 21, tem assolado não só a vida das pessoas que não têm Cristo em seu coração, mas tem assolado a vida de muitos servos e de muitas servas de Deus. E enquanto nós não entendermos que nossa alma repousa no Senhor, a ansiedade vai assaltar o nosso coração e vai atacar a nossa vida todos os dias da nossa existência. O grande pensador Agostinho de Hipona, pastor da Igreja de Cristo Jesus, disse no início das suas confissões: Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração só pode repousar seguro quando ele descansar em ti. Ou o nosso coração não pode repousar seguro se não descansar em ti. É impressionante, amados irmãos, que nesse texto nós encontramos Jesus pregando para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que seriam e já eram os líderes da igreja de Cristo Jesus. E no meio do abandono de tudo que eles tiveram para seguir a Cristo, a ansiedade assolou o peito daqueles homens e assolou o seu coração. E no texto que agora lemos, o Senhor Jesus é muito claro e direto, e o mandato dele para aqueles homens e para mim e para você está claro no versículo de número 22. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. O tema do sermão está aqui: deixe de ser ansioso. Deixe de ser ansiosa. Deixe de ser ansioso. Pastor, por que eu posso deixar de ser ansioso? O texto diz inicialmente: porque a vida além da matéria. Por que eu posso deixar de ser ansioso? Porque a vida além da matéria. Os discípulos estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir e se vão estar vivos no dia de amanhã. E o Senhor Jesus diz a eles no versículo 23, no 22, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com o sustento do dia de amanhã, com o que vai acontecer com a situação econômica da nação no próximo mês. E o Senhor Jesus diz a nós que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O Senhor não está dizendo que é ilícito trabalhar para ter o que comer e para vestir-se bem. Pelo contrário, esse é o ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que não quiser trabalhar, que ele não coma. Mas o texto está dizendo a mim e a você que nós não devemos deixar a ansiedade. A palavra ansiedade no grego aqui significa literalmente rasgar, como se nós estivéssemos rasgando a nossa alma, ou significa uma grande agitação ou inquietação. Nós não deveríamos ficar ansiosos pelas coisas materiais. E Jesus disse: porque a vida é mais do que o alimento e é mais do que as vestes. Sabe o que provocou essa pregação de Jesus aqui? Jesus estava pregando para a multidão, e aí um homem que estava brigando com seu irmão pela herança chegou para o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, meu irmão não quer me dar parte da herança, fala com ele para me dar parte da herança, Senhor. E Jesus fala para ele assim: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? A vida do homem é mais do que a abundância de bens que ele possui. E Jesus então conta uma história, que certo homem que plantava teve uma grande colheita, e ele resolveu então construir celeiros maiores para guardar tudo que colheu. E ele disse assim: ó minha alma, come, bebe, regala-te, porque você tem bens para muitos anos. E Jesus disse assim: louco! Essa noite te pedirão a tua alma, e que tens tu em depósito? Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos necessidades físicas, mas nós temos uma alma eterna. E nós temos que saber, de fato, se essa alma eterna está em um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Se ela está cheia da presença de Deus,
se ela está preparada para se encontrar com Deus no momento em que Ele chamar. Preste atenção, você tem necessidades físicas que precisam ser atendidas, mas você não é só corpo, você é alma e espírito. E a sua alma tem fome de Deus, tem sede de Deus. Mais do que só comer e vestir, você precisa se preocupar como está o seu relacionamento com o Senhor. Só assim a ansiedade não vai assolar o seu peito e o seu coração. Deixe de ser ansioso, porque a vida lembra da matéria. Mas Jesus continua a dizer: deixe de ser ansioso, porque a ansiedade não adianta nada. Deixe de ser ansiosa, porque a ansiedade não adianta nada. Olhe comigo o versículo aqui, amado irmão e irmã, da palavra de Deus, versículo de número 25 e versículo de número 26. Vamos ler todos juntos, versículos 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Um côvado, amado irmão, é 50 centímetros. Sendo que o judeu tinha uma estatura um pouco menor do que a estatura média do que a nossa, 50 centímetros seria equivalente a um passo. Você não pode dar um passo sequer a mais do que aquilo que Deus determinou. O texto está dizendo que não adianta ficar ansioso, porque você não pode acrescentar um passo a mais sequer ao curso da sua vida. A ansiedade não adianta nada, é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se você não pode garantir se vai estar vivo no dia de amanhã, por que ficar ansioso no dia de hoje? Deus tem, amado irmão, o dia da minha morte determinado, e o dia da sua também. Para que ficar com medo de morrer desse jeito? A ansiedade não adianta nada, pelo contrário, só traz para nós tristeza, depressão, taquicardia, transpiração, respiração ofegante, angústia. Tudo isso a ansiedade traz. A ansiedade só traz mal para você. Deixe de ser ansioso em nome de Jesus, porque a ansiedade não adianta nada. Pastor, por que deixar de ser ansioso? Porque a vida além da matéria, porque a ansiedade não adianta nada. Mas o Senhor Jesus nos diz: por que deixar de ser ansioso? Porque Deus cuida de mim. Por que deixar de ser ansioso? Porque Deus cuida de mim. Jesus conta duas ilustrações maravilhosas. Ele diz: observai os corvos. Os corvos, irmãos, são aves de rapina. São aves que comem carnes mortas ou que matam animais e carniças. Não são aves limpas, são aves sujas. E Jesus diz a nós aqui claramente no versículo 24: observai os corvos, não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Deus cuida dos corvos que não semeiam, não plantam, não colhem. Vai deixar de cuidar de você? Você vale muito mais para Deus do que uma ave. Deus não mandou o filho dele morrer numa cruz pelos corvos. Deus mandou o filho dele morrer na cruz por você. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é o que Paulo diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus cuida do que é pequeno e menos significante, não vai cuidar da sua vida, que é mais importante?
Mas Jesus, como grande pregador que é, ilustra o seu sermão diante dos nossos olhos, e ele diz: observai os lírios do campo. Irmãos, lírios são flores belíssimas, e há lírios de distintas cores, distintas tonalidades e distintos estilos. E ele diz: observai os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, mas aqui diz o texto que eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Deus cuida de mim e de você. A ansiedade é terrível, amados irmãos, porque ela sofre de miopia eterna, astigmatismo relacional, presbiopia espiritual. A ansiedade é cega. Deus está cuidando de você e você está ansioso no exato momento em que Ele está cuidando de você e você não enxerga como Ele está cuidando de você. Prova imensa para mim disso é o profeta Elias, aquele homem que ora e Deus manda fogo dos céus, que consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras, consome a água. E Deus usa para matar os 450 profetas de Baal. E Jezabel disse que os deuses lhe fizessem o mesmo se ela não acabasse com a vida de Elias. E ele entrou em desespero, em ansiedade, em depressão. E ele deixou seu moço, foi para o isolamento social, quis fugir, não quis saber de nada. E quando estava deprimido, pedindo para morrer, Deus permite que ele durma, e Deus vai lá e manda um anjo preparar pão para ele, dar água para ele, e ele ainda assim continua ansioso. A ansiedade faz isso, ela nos dá cegueira espiritual. Enquanto Deus está cuidando de nós deixamos de ser agradecidos. Você anda ansioso, mesmo que Deus ainda continue cuidando de você? A comida na sua casa não faltou, a roupa ainda está lá, a sua família está com vida, Deus está te cercando de bênçãos e você está ansioso? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos perdoe a ingratidão do coração. Porque a ansiedade revela uma grande ingratidão na presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e traga arrependimento. Que nós reconheçamos que nossa ansiedade é pecado e que peçamos perdão ao Senhor e nos arrependamos e sejamos purificados. Em nome de Cristo Jesus. Você tem estado ansioso? A irmã tem vivido ansiosa? Deixe de ser ansioso. Essa é a mensagem de Jesus. Pastor, por que deixar de ser ansioso? Porque a vida além da matéria, porque a ansiedade não adianta nada, porque Deus cuida de mim. Mas o texto continua a dizer: deixe de ser ansioso. Por que deixar de ser ansioso? Porque a ansiedade é coisa de descrente. Por que deixar de ser ansioso? Preste atenção. Porque a ansiedade é coisa de descrente. Olhamos para o texto bíblico, irmãos e irmãs. Diz assim, o versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Vamos ler comigo, irmãos, todos juntos, esses dois versículos mais uma vez? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Nós não deveríamos ficar ansiosos por nada, disse Jesus. Nem com respeito ao nosso sustento, nem com respeito à nossa vida, nem com respeito a qualquer uma das nossas necessidades.
E Jesus é claro ao dizer, por quê? Porque isso é coisa de gentio, de quem não conhece o Senhor, de quem não creu em Jesus, de quem não tem o perdão de pecados, de quem não tem Deus na vida. E aí ele diz, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Os gentios não sabem que são filhos de Deus. Nós temos um Pai, irmãos. Porque você tem um Pai espiritual, você não é ímpio, você não está perdido no mundo, você não está caminhando para o inferno, você é filho de Deus. E aqui Jesus diz ainda no versículo 30, vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece as suas necessidades. Deus te ama, deu Cristo por você, Ele cuida de você. Deixe de ser ansioso. Ansiedade é coisa de descrente. Irmãos, esse texto fez uma cirurgia no meu coração. O sermão não se trata do pastor, se trata do texto. Mas eu, entre meus amigos e colegas, pastores do Brasil, muitas vezes fui reconhecido por irmãos e amigos como alguém que creu. Alguém que, na loucura, diante da possibilidade de ficar em São Paulo, fazer mestrado e doutorado logo depois do seminário, largou tudo e foi para o Chile. Alguém que aceita o pastorado de uma igreja em Brasília, que era chamada o cemitério dos pastores do Sínodo de Brasília. Alguém que, quando tudo estava bem, larga tudo, abre mão de apartamento e vem para São Paulo para sonhar com a revitalização da Igreja Unida. E nesse ano eu compartilhava com minha esposa, esse texto fez uma cirurgia no meu coração. Porque no meio dessa pandemia, em alguns momentos, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei muito ansioso. E esse texto, há mais ou menos um mês atrás, fez uma cirurgia no meu coração. E eu comecei a, Senhor, por que eu estou assim? Eu já vivi tantas coisas com o Senhor, já larguei tanta coisa por conta do Senhor, os outros me chamam de doido por causa da tua obra. Por que eu estou assim? Por que eu estou angustiado desse jeito? Eu fui sondar meu coração, irmãos. E quanta coisa Deus trouxe à luz. Porque muitas vezes nós temos os problemas e porque nós somos crentes, nós jogamos uma pá de cal em cima dos problemas. Não, está tudo bem. E eu fui analisar meu coração e a cirurgia espiritual foi grande. Dentre as coisas que eu percebi na minha vida, que esse ano trouxeram ansiedade para o meu coração, por exemplo, foi o fato do meu pai ter falecido sem ter experimentado a conversão que eu sonhava que ele tivesse. O sonho de poder batizá-lo e de vê-lo vir a Cristo. E aí eu comecei a analisar meu coração. Porque quando passou pelo momento, eu falei, não, tu passou, tudo bem, Deus sabe. Mas quando você começa a sondar seu coração com a palavra de Deus, aparecem coisas muito tristes. Muito tristes. E eu fui obrigado a admitir, em oração, na presença do meu Deus, que eu fiquei triste com o Senhor, porque eu não vi a conversão do meu pai do jeito que eu queria ver. É lícito querer a conversão do seu pai? Óbvio. Mas se isso tira a sua alegria, a sua paz, isso pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. E eu fui obrigado a sondar o coração. E a pensar, falar assim, oh meu Deus, o Senhor tem me usado como evangelista para ganhar tantas almas para Cristo Jesus, e a alma do meu pai, o Senhor não me deu a bênção de ganhar para Cristo Jesus. É Deus quem escolhe soberanamente. O meu pai merecia ir para o inferno, como todos nós merecemos. E se Deus tivesse me usado para ganhar a alma do meu pai, glória a Deus por isso. Mas se Ele não usou, Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. Mas isso causou algo no meu coração. E eu fui obrigado a sentar e orar e ver que uma expectativa não realizada, por causa da minha maldade e do meu pecado, me fez atuar como incrédulo e me tornar ansioso na presença do meu Deus, coisa que não era meu estilo de ser. Eu quero perguntar para você nessa manhã,
Você passou por alguma grande frustração? Alguma expectativa sua não foi realizada? Alguma tragédia terrível caiu sobre a sua vida, sobre a sua casa? E a partir de agora, quando acontece qualquer probleminha, você se pega ansioso, assustado, agitado? Talvez você não trabalhou muito bem tudo isso. E você está começando a duvidar de Deus, porque Ele não supriu uma expectativa sua. Mas Ele não disse que ia suprir nenhuma expectativa sua. Ele disse que ia estar com você todos os dias, até a consumação do século. Então, se você tem se tornado ansioso, incrédulo, ou tem colocado qualquer coisa no lugar de Deus, para curar a ansiedade, você precisa descobrir o pecado que está por trás da ansiedade. É o ídolo que está por trás do ídolo. O pecado que está por trás do pecado. Sempre um pecado se fundamenta no outro. A ansiedade não acontece no vácuo. Ela acontece por causa de outras coisas. E por causa delas, nós deixamos de crer na bondade, na fidelidade e na graça do nosso Deus. Por que você se tornou ansioso? Você tinha uma expectativa de realização profissional e não conseguiu? Você tinha uma expectativa de sucesso no amor e nos relacionamentos e não conseguiu? Você tinha um desejo de uma grande conquista e Deus te disse que não? Você tem que admitir que mesmo que Deus não tenha suprido a sua expectativa, Deus continua sendo bom. E Ele sabe o que é melhor para você, muito mais do que você imagina. Ele sabe tudo que Ele faz e Ele te amou e deu Cristo na cruz por você. Então, se há alguma idolatria no seu coração, se há alguma incredulidade dentro de você, se alguma frustração abalou a sua fé, nessa manhã, se arrependa do seu pecado, em nome de Cristo Jesus. A ansiedade é coisa de incrédulo. E se você anda ansioso, talvez você está deixando de crer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que nós nos arrependamos de qualquer coisa que ocupe o lugar do nosso Deus. E que nós confiemos nele, seja qual for a situação que nós enfrentemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você tem estado ansioso? Deixe de ser ansiosa, serva de Deus. Deixe de ser ansioso, meu irmão. Pastor, por que deixar de ser ansioso? Porque há remédio para a ansiedade. Por que deixar de ser ansioso? Porque há remédio para a ansiedade. Se está anotando, esse é o quinto ponto. Versículos de número 31. Versículo 31, leiam todos comigo, vamos lá? Buscai antes de tudo seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, qual é o remédio para a ansiedade? Buscai. A ideia dessa palavra no grego significa uma busca intensa. Significa que você tem que lutar em oração. Significa que você tem que apresentar diante do Senhor a sua ansiedade, tem que confessar o seu pecado, tem que dizer: Senhor, eu fiquei ansioso por causa disso, disso e disso, perdoa a minha idolatria, perdoa o meu pecado, e segreda a minha alma, que eu preciso para viver, é somente do Senhor. De que eu já tenho a tua salvação, me enche da tua paz, da alegria em Jesus e de confiança na certeza de que o Senhor cuida de mim. Buscai, irmãos, nós não podemos parar de buscar em nenhum momento. Em nenhum momento. Esse ano, amados irmãos, nós chegamos aqui na época do Natal e do Ano Novo, e alguns irmãos vieram perguntar para mim: pastor, vai parar a reunião de oração? Eu falei: não para a reunião de oração, não pode parar. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós não podemos nos dar ao luxo de parar de orar, nem sequer um dia. Nossas reuniões de oração não podem parar. O remédio para tudo é a oração. É a busca intensa pela presença de Deus. Mas não é só busca intensa, é busca prioritária. Jesus diz: buscai em primeiro lugar. Você tem buscado em primeiro lugar a presença do seu Deus?
Talvez você ande ansioso desse jeito, é porque você não tem tido comunhão com o seu Senhor. É porque você não tem se refestelado na sua palavra. É porque você não tem nadado de braçada no oceano das Escrituras e na doutrina da verdade de Deus. É porque você não tem bebido da água que vem da palavra do Senhor por meio do seu Espírito através da oração. O texto diz: busque intensamente. É intensidade, mas também prioridade. Em primeiro lugar, o Senhor tem que ser o primeiro. A leitura bíblica diária, a oração é diária, a reunião de oração, assim que eu posso na igreja, eu tenho que correr para estar presente. Deus tem que ser a prioridade da minha vida. Nada pode ocupar o lugar dele. Aí está o remédio, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas esse remédio é uma busca que vem com intensidade, com prioridade, mas com submissão. Diz o texto aqui: buscai antes de tudo o seu reino. Se Deus é rei, significa que eu sou o seu súdito, e significa então que eu estou debaixo do seu domínio. E se ele é rei amoroso, eu sei que ele cuida de mim. Então eu tenho que buscar ao Senhor em submissão, não achando que Deus é meu serviçal, não achando que Deus tem que fazer aquilo que eu quero, não querendo dar bica espiritual na presença do Senhor, mas me submetendo à vontade dele para a minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Submissão. Senhor, eu me humilho diante da tua vontade e reconheço que a tua vontade para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Você reconheceu isso? Você reconheceu que a pandemia do Covid é a melhor coisa que poderia ter te acontecido no ano de 2020? Porque é a vontade de Deus para você? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas essa busca tem que ser uma busca esperançosa. Buscar antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai suprir todas as minhas e as suas necessidades em Cristo Jesus, irmão. Se Ele já deu o Filho de Deus por você, não vai deixar de cuidar de você. É como nós cantamos aqui: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Então busque o Senhor. Que 2021 seja o ano em que você atravessa de joelhos. Que 2021 seja o ano que você tenha uma vida de oração abundante. Que 2021 seja um ano de oração em nossas casas e em nossas famílias. Que 2021 seja o ano em que você prioriza o sábado de manhã e vem orar na igreja para invocar a presença do seu Deus. Talvez você não saiba, mas uma das reuniões mais importantes da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo acontece todos os sábados às 8 horas da manhã aqui, onde Deus é invocado. E todas as bênçãos que você recebe no domingo foram pedidas no sábado. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja de oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixe de ser ansioso. Deixe de ser ansiosa. Por que, pastor, deixar de ser ansioso? Porque eu conheço a Deus. Por que deixar de ser ansioso? Porque eu conheço a Deus. Eu vou perguntar, você vai responder essa. E acorda, fica ligado. Deus está falando com você na mensagem. Não é para dormir não, dormir é em casa. Vamos lá, 1, 2, 3. Por que deixar de ser ansioso? Porque eu conheço o meu Deus. Versículo de número 32. Todos juntos, vamos lá? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu fico maravilhado com esse versículo. Vamos lá. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Davi, Isabel e Daniel, esse é um dos versículos do mês. Não sei que dia que vocês vão ter que decorar. Lá em casa, esse mês, cada dia do mês tem que ter um versículo decorado.
para a glória e para a honra do nome de Jesus. Esse aqui é um deles. Por quê? Porque o texto diz, não temais. Fique calmo, tranquilo, confie. Por quê? Porque meu Deus é pastor. Não temais, ó pequenino rebanho. Se eu sou um pequenino rebanho é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é pastor. Quando eu conheço meu Deus, eu não preciso ter medo. Mas por que eu não vou ter medo? Porque eu conheço o meu Deus. E o meu Deus é pastor. Mas o meu Deus é pai, querida Gi. E o melhor de todos os pais. Eu sou o pai falho. Todos os pais falham. Mas o Pai eterno nunca falha. O texto diz, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos. E a palavra agradou aqui do grego significa que Deus é feliz. O texto está dizendo que Deus é um Pai feliz em nos abençoar. Ah, querido amigo, irmão, Deus é feliz ao abençoar você. Deus não é um pai, estou te dando esse presente aqui, mas você não merece não, mas eu estou te dando assim mesmo. Você é um menino que não vale nada, mas eu vou te dar esse presente. Tem muito pai que dá presente assim. Você não vale nada não, mas toma aqui o presente. Não. Deus dá o presente, gosta de dar e se alegra quando a gente recebe. Louvado seja o Senhor. Deus gosta, Deus é pai, feliz em abençoar você. Deus é pastor, Deus é pai, Deus é generoso, diz o texto. Ele se agradou em dar-vos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu por você aquele que ele tinha de melhor, o nosso próprio Senhor Jesus. Mas o nosso Deus é rei. Ele não é um pai fraco, Ele é o Todo-Poderoso, Ele se agradou em dar-vos o seu reino. Então, se você para pensar todo dia que o seu Deus é o seu pastor, que Ele é o seu pai, que não há ninguém tão generoso como Ele, e que Ele é soberano e domina sobre tudo. E como diz o nosso hino, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se você sabe que o Senhor é o seu pastor, é o seu pai, é o maior de todos os generosos e é o seu rei, você vai confiar de novo, porque você sabe que Ele vai cuidar de você. Pastor, quantos pontos nesse sermão, pastor? O que é isso, pastor? Não deu nem 40 minutos ainda, fica sossegado. Estou aqui calculando o tempo certinho. Em último lugar, deixe de ser ansioso. Por que deixar de ser ansioso? Porque a ansiedade estanca a generosidade. Por que deixar de ser ansioso? Porque a ansiedade estanca a generosidade. Versículo de número 33 e 34. Leamos todos juntos? Chegando ao final da nossa exposição, vamos lá? Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem é ansioso, fecha a mão. Lembra daquela propaganda que tinha no passado? Quem é antigo sabe de seu Marcílio, abre a mão. O ministro era para abrir a mão. Hein? Meu irmão, quem é ansioso, fecha a mão. Veio a pandemia. Meu Deus, a economia está complicada. Trancou todas as contas do banco, se tornou tão idólatra que parou até de dar o dízimo. Estancou a generosidade. Fez do dinheiro seu Deus. E se tornou um terrível idólatra. Quem para de dar o dízimo ama mais o seu dinheiro do que a Deus.
Jesus diz aqui claramente, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o dinheiro é o seu Deus, você vai tentar segurar o dinheiro a todo custo. Se você parou de dar o dízimo por causa da pandemia, com todo amor e carinho, de maneira muito pastoral e doce, você é um idólatra, meu amado. Um terrível idólatra, se você deixou de dar o dízimo por causa da pandemia. O dinheiro é o seu Deus e você precisa, falando com muito amor, se arrepender do seu pecado. Jesus disse que quando a ansiedade não domina o nosso coração, nós seremos tão generosos que seremos até dispostos, se necessário for, a vender bens para abençoar necessitados, para dar oferta missionária. Uai, pastor, então o senhor está defendendo aquele esquema, então, que o Estado tem que entrar e tomar parte do dinheiro das pessoas para distribuir entre as outras? Não! 1000 vezes não! O Estado não tem direito de fazer isso. Mas a Bíblia diz que quando eu sou cristão, pela ação do Espírito na minha vida, eu posso e devo fazer isso. Quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja em Jerusalém, o que aconteceu? Da multidão dos que creram era só um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Pelo contrário, os irmãos vendiam seus terrenos, suas casas e colocavam aos pés dos apóstolos para atender quem tinha necessidade. Quando nós confiamos em Deus, nós vamos deixar de ser seguros e adoradores do dinheiro. Não é nenhum mal, meu irmão, abrir mão de um imóvel seu para investir na obra, para investir no reino. Eu tenho um amigo pastor que ele tinha uma tremenda casa no interior de Minas Gerais. Tremenda casa. Deus chamou ele para plantar uma igreja em Brasília. Vendeu a casa, queimou a casa toda na plantação da igreja. E não se arrependeu. Porque quem tem chamado, investe primeiro no chamado. É assim que funciona. Eu me lembro quando eu era seminarista, no JMC, no 2º ano eu precisava comprar um computador, estava chegando a época da exegese, eu tinha um XT. Quem nunca viu o que é um XT, não queira ver. Computadorzão grande, você liga ele, parece que vai ser um tinha um disquetão desse tamanho. Aí quando você estava terminando o trabalho, que você ia salvar tudo, ele sumia o trabalho. Você chorava, entrava em desespero. Era terrível. Eu falei, Deus, eu preciso de um computador bom, Senhor. Fui para Minas Gerais, passei as férias pregando lá, cuidando de uma igreja, pastoreando os irmãos, visitando. Foi uma bênção maravilhosa. No final do mês, um casal querido tinha vendido uma fazendona boa, danada, deram o dízimo da fazenda e falou assim, nós estávamos orando para abençoar alguém, pastor, me chamavam de pastor, e nós queremos saber se aceita ser abençoado. Para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Quero dizer para vocês que eu vou continuar servindo ao Senhor, e se tiver que chamar a atenção de vocês mesmo à distância, eu vou chamar. Vocês aceitam? Aceitamos, sem problema nenhum, então tá bom. Então, nós vamos dar uma oferta para o senhor, pastor. Eles me deram R$2.500. E eu cheguei e comprei o computador, que era o melhor computador do seminário, de um colega meu de turma, reverendo Leandro Lima, pastor da igreja de Santo Amaro. Nossa turma adiantou 1 ano, ele adiantou 2, formou mais cedo, foi embora. Melhor computador que tinha no seminário. Cheguei e falei com impressora e tudo, pá, R$2.500 à vista. Glória a Deus, que bênção maravilhosa. Tudo que Deus colocou no coração de alguém. Fiz exegese, fiz meus trabalhos teológicos, terminei o seminário. Quando formei, vendi o computador barato também para abençoar a vida de alguém. É assim, irmão, é um privilégio. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe por quê? Você vai morrer e esse dinheiro todo que você tem juntado vai ficar aí. E você não sabe se as pessoas para as quais você vai deixar esse dinheiro vão ficar brigando umas com as outras.
Eu não sei se você anda por São Paulo e vê algumas mansões, alguns imóveis maravilhosos, luxuosos, que foram gloriosos e de repente eles estão caindo aos pedaços. É triste, é deprimente. Algumas das mansões mais lindas dessa cidade, porque homens poderosíssimos morreram e aqueles que receberam a herança estão brigando na justiça durante anos e dilapidando e destruindo o patrimônio por causa de amor a dinheiro. Não adiantou de nada ter tanto dinheiro. Jesus diz que se você investe no reino e ajuda os necessitados, você está juntando tesouro no céu. Então que nesse ano Deus mova o seu coração, que você invista em missões. Procure o nosso presbítero Tambellini, procure qualquer um dos membros do Conselho de Missões e fale assim: esse ano eu vou ofertar tanto para missões, além do dízimo. Tá, o dízimo não é seu, você não tem direito de tascar nele. O dízimo é de Deus, eu e você devolvemos. Mas você vai chegar e falar assim: eu quero ofertar tanto para missões. Eu quero abençoar os necessitados. Procure nosso diácono João Galo, que trabalha com necessitados, com a EB. Porque a gente não motiva você ficar dando trocadinho aqui na porta, senão daqui a pouco vai gerar um ambiente horrível aqui. Os diáconos até pedem a você para não dar esmola aqui na porta, porque senão vai ficar muito complicado depois. Mas invista em algum projeto para abençoar a vida de alguém. Use esse dinheiro que Deus colocou nas suas mãos para a glória dele. E certamente você vai fazer a diferença. Você nunca vai ser generoso como Deus, que dá tudo a todos e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Mas deixe de ser ansioso e você verá a generosidade brotando em sua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ao final desta exposição nessa manhã, quero perguntar a você: você tem sido ansioso? A ansiedade tem assolado o seu coração. Jesus diz: deixe de ser ansioso, porque a vida é além da matéria, porque a ansiedade não adianta nada, porque Deus cuida de você, porque a ansiedade é coisa de não crente, porque há remédio para a ansiedade, porque você conhece o seu Deus, porque a ansiedade estanca a generosidade. Deixe de ser ansioso, creia que nunca ninguém amou você como Jesus te ama e deu a vida na cruz para te salvar e ressuscitou. E se Ele te deu a vida de valor eterno para salvar você, Ele vai deixar de cuidar de você em qualquer situação? Nunca, jamais. Então creia no Senhor, invoque a sua presença. Eu sou testemunha de que Deus cura a ansiedade, que Deus cura a ansiedade na tua vida, em nome de Cristo Jesus, amém. Mas que para isso você reconheça que está pecando, se está sendo ansioso. Peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, me ajuda a crer no Senhor, a confiar em Ti, e Deus vai curar você da ansiedade, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Que Deus te cure da ansiedade, em nome de Jesus. Amém.